Abra sua Bíblia comigo, numa palavra bem conhecida, Jeremias capítulo 18. A palavra diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias e disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Aqui o Senhor diz: no momento, verso 7, em que eu falar contra uma nação, nós podemos trocar aqui. No momento em que eu falar contra uma pessoa, contra uma família, se tal pessoa se arrepender, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer. Esse vaso aqui, tão conhecido no livro de Jeremias, ele simboliza a nossa vida. E Paulo diz isso. Vamos para Romanos, capítulo 9, a partir do verso 21. Diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém? Diga comigo: esse vaso de misericórdia sou eu. Diga: como um vaso nas mãos do oleiro, assim sou eu. Amém? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, porque a tua misericórdia, Senhor, nos alcançou. Deus, que o teu Espírito traga aqui nesta noite a roda, que o Senhor coloque os nossos vasos na roda novamente. Oh Deus, molda cada vida aqui nesta noite. Retira, Senhor, as imperfeições. Restaura, Senhor, vasos quebrados, vasos partidos. Restaura, Senhor, pelo teu poder. Oh Deus, que a tua fornalha esteja acesa nessa noite. Não para destruir, mas para restaurar. Para fazer vasos novos aqui nessa noite. Oh Deus, rodeia este lugar com os teus anjos. Que eles venham, Senhor, nos cobrir e nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Essas duas palavras, querido, falam sobre a restauração do vaso. Restauração que, ao ler Jeremias 18, nós olhamos e achamos tão fácil. A palavra diz que o vaso estava sobre a roda e o vaso se quebrou. E a partir daquele momento, então, o oleiro decidiu fazer um novo vaso. Mas eu quero que você entenda que o processo de restauração, ele não acontece de forma instantânea. O processo de restauração do vaso, que somos nós, leva um tempo para acontecer. É um processo de modelagem. Deus nos moldando a cada dia,
fazendo de cada um de nós um vaso novo, um vaso restaurado. É interessante, quando nós pensamos na imagem, o vaso quebrado, o vaso se partindo, traga a sua mente para os nossos dias aqui. Quando quebra um vaso bonito na sua casa, dá para colar? Fica estranho, né? Fica todo remendado. Eu tinha uma avó supersticiosa que ela dizia, tudo que está quebrado não deve ser colado, tem que jogar fora que dá azar. Misericórdia, né? Mas eu prefiro achar que fica feio, né? Fica feio. Por isso que o oleiro aqui, ele teve que fazer daquele vaso um vaso novo. E a pergunta que surgiu no meu coração é, será que um vaso totalmente quebrado, esmiuçado, partido, rachado, será que existe uma forma de restaurar esse vaso? Será que tem um jeito? Como a Bíblia diz que nós somos esses vasos, eu fiquei pensando em pessoas que se quebraram, pessoas que se partiram, pessoas que estão despedaçadas de uma tal forma que quando nós olhamos para elas, nós não acreditamos num processo de restauração. E eu disse, Deus, será que na Bíblia existe alguém, existe um vaso tão quebrado, que porventura tenha sido pelo Senhor restaurado, para que eu possa olhar e dizer, Deus faz, não importa a quantidade de cacos, Deus faz. E aí, pesquisando e lendo, Deus me levou a 2 Crônicas 33. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, 2 Crônica 33 fala do homem mais perverso que o mundo já conheceu. O ímpio, um homem perverso. Se eu tivesse que citar aqui um mau exemplo dentro da Bíblia, eu iria falar desse homem. 2 Crônicas 33 diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Olha o que ele fez. Tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares dentro da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém está lá o meu nome eternamente. Em ambos os atos da casa do Senhor, ele edificou altares a todo o exército dos céus. Fez os seus filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Inom. Ele praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria. E consultou médios e adivinhos, e fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Irmãos, Manassés, rei de Judá, foi um homem que foi ao mais profundo do pecado. A Bíblia diz que ele era um homem mau, que ele era um homem perverso, que mesmo sendo criado dentro da palavra de Deus, porque o seu pai, Ezequias, foi o segundo rei mais piedoso que houve depois de Davi. Um homem temente a Deus que criou seu filho nos caminhos de Deus, porém a Bíblia diz que Manassés sai desse caminho e usa a sua própria vida como afronta ao Senhor. A Bíblia diz que ele fazia tudo para provocar a ira de Deus. Caiu fundo por causa do seu pecado. Eu encontrei um outro texto que fala sobre ele, você não precisa abrir, é 2 Reis 21:16, que diz assim, além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo,
afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem tão perverso, que ele encharcou as ruas de Jerusalém, de um a outro extremo, com sangue inocente. A história diz que ele mandou matar os sacerdotes, e que ele mandou serrar os profetas de Deus ao meio, simplesmente para não ouvir a voz do Senhor. 2 Crônicas 33, no verso 10, diz que o Senhor falou a Manassés, porém, ele não lhe deu ouvidos. Ele escolheu um caminho perverso. A Bíblia diz que ele escolheu um caminho abominável diante dos olhos do Senhor. Foi ele quem levantou a famosa estátua de Moloque, um deus feito de bronze, que era aquecido no fogo, e as suas mãos ardiam. E diz a Bíblia que Manassés incentivava e levava os pais a entregar os seus filhos como sacrifício nas mãos ardentes de Moloque. E as crianças eram queimadas, eram destruídas ali. E mais, capítulo 33, verso 9, diz que além de pecar, ele incentivava o povo. Diz, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Ele levava o povo a escarnecer de Deus. Manassés quebra todas as leis. Manassés escarnece de Deus. Ele provoca dentro de Judá uma verdadeira carnificina, destruindo tudo. E Deus fala. E Deus levanta profetas. E Deus exorta. Mas diz a Bíblia que Manassés não dava ouvidos. Ele não ouvia. Até que no verso 11 do capítulo 33, diz que, pelo que o Senhor trouxe sobre ele, comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram cativo para a Babilônia. Irmãos, a graça de Deus não é tão elástica como nós imaginamos. Há pessoas que vão puxando a graça de Deus e vão achando que a graça é elástica, que ele pode levar a graça onde ele quiser. Há pessoas que vão pecando, mas até o momento em que Deus diz, basta. Não existe um só pecado que Deus não odeie. Não existe um só pecado que o seu salário não seja a morte. Não existe um só pecado que não tenha levado Jesus à cruz. Quando eu olhei para Manassés, eu estava preparando a palavra e eu olhei para minha mão estava fechada assim. Eu falei, solta o pescoço dele, rapaz. Misericórdia. Que homem cruel. Que homem perverso. E eu perguntei, Senhor, será que há chance de restauração para um homem tão cruel? Para um homem tão abominável? A Bíblia diz que ele foi levado para a Babilônia preso em correntes. Um anzol foi posto no seu nariz. E ele foi arrastado como um animal preso. Eu olhei e disse, meu Deus, esse é o fim? É assim que termina todas as pessoas que desafiam a Deus, que brincam com a palavra de Deus, agindo sobre o poder de hostes malignas, desafiando, quebrando as leis de Deus. Eu olhei e falei, Deus, o que vai ser desse homem? E é aqui que Deus nos surpreende. É aqui que eu disse, a tua misericórdia se renova a cada manhã. É aqui que a obra de Deus começa a ser revelada. É aqui que Deus pega o vaso quebrado, o vaso partido, esmiuçado, destroçado, e o coloca de novo sobre a roda e faz dele um vaso
novo. Eu olhei para a história de Manassés. Não pesquisei só dentro da palavra de Deus. Procurei em muitos lugares. E o nome desse homem era Maldade. E eu vi Deus pegando esse homem e começando na vida dele uma obra de restauração. E eu cheguei a uma conclusão de que para Deus nada é impossível. Não existe um vaso tão quebrado que Deus não tenha poder para restaurar e para fazer dele um vaso novo. Aqui em 2 Crônicas 33, verso 12, diz assim: em sua angústia, ele suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino, e então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que fundo de poço ele teve que chegar para reconhecer que o Senhor é Deus. Eu falei: Deus, a tua misericórdia é muito grande. O Senhor tem poder para restaurar um homem desse. O Senhor tem poder para levantar o homem do lamaçal de pecado. Como diz a Bíblia, levantar o homem de um monturo e o assentar entre os príncipes desta terra. É assim que Deus faz. Eu me lembrei de Moisés, diante da sarça ardendo. E Deus falando: Moisés, vai e livra o meu povo. E Moisés questionando e dizendo: como? Eu não sei falar, eu não sei fazer. Tem uma hora que Deus abre a sua voz e grita: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Aquele que construiu tem poder para reconstruir. Ainda que esteja quebrado, ainda que sejam só cinzas, ainda que seja só pó, aquele que construiu tem poder para restaurar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei por quem você tem orado, eu não sei quão profundo foi essa pessoa no pecado. Talvez você com seus olhos esteja olhando e dizendo: será? E Deus hoje envia a palavra ao seu coração, dizendo: será não. Eu tenho poder para restaurar das cinzas e fazer daquele vaso quebrado um vaso novo. Deus tem poder para retirar as imperfeições, os excessos e para suprir as faltas, porque Ele é o construtor. Tem ou não o oleiro poder sobre o vaso? Aleluia. Quando eu olho para Manassés, eu percebo que nós temos que considerar algumas coisas no processo de restauração. Como eu disse no começo, o processo de restauração, ele não é instantâneo. Ele não acontece da noite para o dia. A pessoa não está quebrada hoje, totalmente restaurada amanhã. Deus vai moldando, Deus vai trabalhando a vida dessa pessoa. E a primeira coisa que Deus precisa fazer num processo de restauração é restabelecer, é restaurar a disponibilidade do homem em voltar a ouvir a voz de Deus. Não há processo de restauração se você não estiver disposto a voltar a ouvir a voz de Deus. Um processo de restauração começa quando você diz: Senhor, chega. Eu não quero mais caminhar pelos meus conceitos, pelas minhas vontades, mas eu quero ouvir a sua voz. Esse processo de restauração, ele pode acontecer em áreas da sua vida. Área financeira que está quebrada, área sentimental que está quebrada, que está despedaçada e que você olha: tem jeito? Tem solução? Tem. Basta você começar a ouvir a voz de Deus.
Na vida de um homem quebrado, a primeira coisa que ele precisa é restaurar a capacidade de ouvir. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão e diga para ele: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Ouvir é diferente de escutar. Manassés conhecia tudo da palavra de Deus. Ele escutava tudo, conhecia as leis, conhecia as regras, mas ele não queria obedecer. Ele não queria dar ouvidos à voz de Deus. Foi criado no caminho, mas não queria ouvir. Quantos dentro da igreja hoje escutam a palavra, mas não obedecem a palavra? Tem gente olhando para o céu e dizendo: ah, pastor, aqui o caminho é largo, a porta do céu é estreita, então está longe. Mas não é só a porta que é estreita, querido, o caminho também é estreito. E não é vir e escutar, mas é ouvir e obedecer. Há pessoas que vão ouvindo e que não precisam de passar por esse processo que Manassés passou para ser restaurados. Mas tem pessoas que tapam os ouvidos e que Deus precisa despertá-los do sono para que eles voltem a ouvir a voz de Deus. Eu fiquei olhando para esse texto e eu disse: Deus, o que aconteceu com Manassés? Qual foi o fato? Em que situação, em que momento da vida dele, ele decidiu não ouvir mais a Deus? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu para que ele deixasse de seguir o caminho de Deus e começasse a seguir o seu próprio caminho. E Deus falou ao meu coração e me disse: é isso mesmo. Existem fatos, existem situações que acontecem na vida dos meus filhos, e que lá naquele fato, naquela situação, ele decide não ouvir mais a minha voz, seguir o seu próprio caminho. E para que a restauração aconteça, você precisa se lembrar de onde você caiu, que provocou essa dureza no seu coração. Se lembra daquela profecia que não se cumpriu? E hoje você diz: é profeta, eu não vou nem no culto. Chegou para mim dizendo: assim diz o Senhor, eu já arrepio. E aí o que acontece? A Bíblia diz que sem profecia, o povo se corrompe. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer restaurar a voz dele dentro dos seus ouvidos. Mas você precisa se lembrar: Deus, foi por causa disso que eu decidi mudar o rumo dos meus passos. Foi por causa dessa situação, foi por causa desse momento que eu decidi seguir o meu próprio caminho. Eu acredito que vocês já leram sobre a passagem de Eliseu, quando ele e os seus discípulos estavam construindo uma casa às beiras do Rio Jordão. E um dos trabalhadores de Eliseu estava trabalhando ali com o machado. E de repente o machado se desprende do cabo e cai dentro do rio. E aquele homem com certeza coçou a cabeça e disse: nossa, estamos apressados, precisamos levantar. Eliseu vai ficar muito bravo comigo. E quando Eliseu se aproxima, ele olha para o rosto do trabalhador e ele não aponta o dedo e diz assim: por quê? Você tinha que ter preparado melhor esse cabo. Ele não acusa o trabalhador, mas ele simplesmente pergunta: aonde caiu? Aonde? Aonde caiu? Me mostra aqui dentro da água. Eliseu simboliza o Espírito Santo. E olha para as nossas vidas e não aponta o dedo dizendo: olha, você está fazendo isso, seu coração está duro, vingativo, rancoroso. Mas o Espírito Santo está perguntando: aonde você caiu? Aonde? Qual foi o momento? O que foi que provocou essa dureza no seu coração? Essa incredulidade na sua vida? Qual foi o fato que gerou isso?
A Bíblia diz que ele apontou e disse: Eliseu, foi aqui, ó. E quem olhava dizia: as águas são profundas, não dá mais para restaurar, para pegar de volta. E a Bíblia diz que Eliseu coloca as mãos sobre as águas. E de forma sobrenatural, o machado que estava perdido começa a flutuar. E ele sai da água. E é levantado de novo. Jesus disse: e um dia, quando eu for levantado, trairei muitos a mim. Muitos a mim. Aqui não fala só os santos, aqui não fala só os bons, mas a Bíblia diz que o Senhor vai atrair muitos, de toda tribo, língua e nação. Não importa quão profundo essa pessoa esteja, não importa quão perdida ela esteja dentro do Jordão, no mais profundo do Jordão. Não importa, querido, quão perdida esteja essa situação sobre a sua vida, ou dentro da sua vida. Talvez você diga: pastor, está perdido, está lá no fundo do Jordão, não dá para restaurar casamento, não dá para restaurar a vida financeira, não dá para restaurar relacionamento. Mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo está com a mão sobre as águas. E você vai ver, querido, Deus levantando de novo essa área na sua vida. Não ficará perdida, diz o Senhor. Não vai ficar no fundo do Jordão. A restauração em nome de Jesus. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus vai restaurar tudo aquilo que está perdido. Aleluia. Glória a Deus. Mas é preciso que você aponte. Eliseu, está ali, ó. Foi isso que me enfraqueceu. Foi isso que afligiu o meu coração. O que foi que te afastou de Deus, querido? Foi aquela mentira? Foi aquele namoro? Foi aquela revista? Foi aquele desentendimento? Foi aquele rancor que você guardou, que está dentro do seu coração? E hoje você está com um coração apertado, endurecido diante da voz do Senhor? Quem sabe? Foi aquele pastor que falou algo e você não gostou? Aonde caiu? O que foi que aconteceu? Deus quer que você se lembre. Deus quer que você leve a presença dele ali aonde caiu e mostre para ele. Porque ele vai levantar de novo. Uma das frases mais bonitas que eu já ouvi. Quem já assistiu aqui o filme Refúgio Secreto se lembra da missionária Corrie ten Boom, no seu leito de morte num campo de concentração, olhando para o rosto de sua irmã, ela estava quase morrendo, e dizendo para sua irmã: não há abismo tão profundo que Deus não vá mais profundo ainda. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí, faz um carinho nele. Quem sabe ele está precisando de um chamego hoje. Dá uma fungada aí no cangote dele. Diga para ele assim: olha, assim diz o Senhor. Não há abismo tão profundo que Deus não vá mais profundo ainda. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você diga: pastor, é impossível eu voltar a ser o que eu era antes. Estou perdido, pastor, no fundo do Jordão. Estou lá, no fundo das águas. Não dá para voltar. Nosso relacionamento nunca vai ser igual. Minha vida espiritual nunca vai ser como era antes. Vai. E vai ser melhor do que era antes. A mão do Senhor está sobre a sua vida aqui nessa noite. E Ele vai levantar tudo que está caído, tudo que está quebrado. Ele vai restaurar tudo que está destruído. Quando eu preparei essa palavra, eu pensei num homem que... falei: Manassés choca.
E eu pensei em situações e em provocar na sua vida sentimentos que poderiam te chocar. Eu agradeci muito a Deus por ter acontecido. Eu morei quase 4 anos no Vale da Bênção. Era professor lá e morava lá também. E um dia, um grupo de louvor da Lagoinha, um grupo chamado Intimidade, liderado até pela prima da Ana Paula, eles vieram para intercessão. A Lagoinha sempre faz isso, tira 4, 5 dias de intercessão no Vale da Bênção, preparando CDs. E eles vieram para a intercessão e eu fui escalado para recebê-los na sala de oração. E eles separaram os intercessores. E entre os intercessores tinha uma pessoa que eu olhei e perguntei, ele é intercessor mesmo? O Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. E aquilo me chocou. E eu fui tirar dúvida, eu perguntei, tem certeza? E ela me disse, absoluta certeza. Ele é intercessor na Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. E eu me lembrei disso quando eu li sobre Manassés. E eu me lembrei que não importa quão profundo seja o abismo, Deus vai mais profundo ainda e restaura e traz de volta e junta os cacos e os pedaços. Pare de dizer que aquela pessoa não tem jeito. Pare de dizer que aquela situação não tem jeito. Pastor, eu nunca vou ter de novo aquela vida que eu tinha. Não traga à existência as coisas que não são, querido, como se já fossem. Deus tem poder para restaurar e fazer tudo novo. Aponta para ele e diz, Deus, foi ali que caiu, foi ali que tudo aconteceu. Vai até lá, Senhor, e faz o machado flutuar de novo. Vai ser sobrenatural? Vai! Mas se isso for necessário, a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! A Bíblia diz que Manassés se humilhou. No verso 13 ele faz uma oração. E a Bíblia diz que ele suplica diante de Deus. Aleluia! Se você se humilhar, querido, Deus vai voltar àquela situação. Aleluia! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Levante a sua mão direita assim. Feche os seus olhos, eu quero que você toque a misericórdia de Deus nessa noite. Oh, a misericórdia de Deus abundante para restaurar situações e vasos quebrados. Oh, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcance a misericórdia do Senhor. Eu profetizo que essa misericórdia é derramada sobre essa igreja nesta noite, para restaurar, para refazer, para fazer tudo novo. Não olhe para a rachadura do seu vaso, mas saiba que o oleiro tem poder sobre ele, para fazer daquele vaso quebrado um vaso novo para a sua glória. De olhos fechados, eu quero que você diga assim, Senhor Jesus, me perdoe, porque eu pensei que estava tudo perdido, mas agora eu trago o Senhor aquela situação, aquele momento que me fez afundar, e me coloco à disposição do milagre para ser novamente levantado. Eu vejo, Senhor, pela fé, o Senhor levantando, o Senhor restaurando, o Senhor fazendo de novo um vaso novo, cheio da tua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei, Deus, o Senhor perdoou, mas o Senhor deve ter perdoado e ter levado essa bênção desse Manassés. Falei, Deus, olha lá no céu,
quer sentar aqui, ele lá no fundo. Ou ele na frente e eu atrás. Porque afinal de contas, irmãos, quando a gente fala de restauração, a gente às vezes se esquece que a pessoa foi perdoada, mas que ela espalhou a destruição por onde ela passou. Eu falei, Deus, e aí? O Senhor perdoou e os ídolos que estão lá no tabernáculo, no templo, e os altares levantados? Aí Deus falou ao meu coração, continua lendo. Porque o processo de restauração, querido, é assim. Deus faz a parte dele. Mas quando Deus termina a parte dele, começa a sua. Sabia disso? Deus restaura, mas você também participa desse trabalho de restauração. Muitos crentes que foram restaurados por Deus acham que o processo acabou ali. E que eles não precisam fazer nada, que lá na frente vai dar tudo certo. Infelizmente, chegando lá na frente, eles caem e voltam a praticar as mesmas obras. Por quê? Deus restaurou, mas eles não se restauraram. Algumas coisas que só Deus pode fazer e algumas coisas que só você pode fazer. Eu quero encerrar dizendo que Manassés teve que colocar em prática o seu arrependimento. Não há arrependimento invisível. Sabe aquele lágrima de crocodilo? Oh, Senhor, me perdoa. Aí amanhã repete tudo de novo. Arrependimento tem que se transformar em algo prático, em algo visível. O verso 14 diz assim, depois disso, Manassés reedificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e rodeando até Ofel. Também o levantou muito alto, e pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E então reparou o altar do Senhor, ofereceu sacrifícios, ofertas pacíficas com ações de graças, e ordenou a Judá que fizesse o mesmo ao Senhor Deus de Israel. Está perdoado? Vai lá e paga a tua dívida. Acerta os teus compromissos. Quem já assistiu a virada aqui? Propaganda. Tem que ser é o filme do ano. A Virada. Senta, abre o coração, assiste. Depois você vai pagar suas contas, tirar o seu nome do SPC, do Banco Central, do Serasa. Misericórdia. Mas é verdade, queridos. Ele teve que restaurar. Ele teve que tirar de todos os lugares que ele introduziu imagens, pecados, abominações. Ele voltou lá consertando. A primeira coisa tremenda que Manassés fez foi colocar um muro alto em volta da cidade. Aqui, nunca mais. Se você está dentro de um processo de restauração, você precisa levantar um muro alto ao redor da sua vida. Um muro que não tenha brechas, para o inimigo não passar. E olha que interessante, diz que ele pegou generais, homens de guerra, e colocou nos muros para proteger. Eis a minha pergunta, quem é o seu pastor? Você tem posto homens de guerra para proteger os seus muros? Você tem um pastor que você olha, eu posso correr para ele e dizer, me ajuda aqui. Você precisa ter. Você precisa colocar generais para proteger o seu muro. E levantar muros altos, para que o inimigo não consiga pular mais. Para que o inimigo não consiga mais quebrar, para que ele não destrua. Diga para o seu irmão assim, no processo de restauração, você deve fazer a sua parte. Conserte tudo aquilo que você fez de errado. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele, irmão, eu preciso de você. Me ajuda a guardar os meus muros.
Aleluia. E por último, diz a Bíblia que ele restaurou o altar do Senhor. Que lindo, eu gosto dessa parte. Porque a gente gosta, né, de levantar as mãos e dizer: Senhor, restaura o teu altar, Senhor. Aí Deus vai dizer assim: restaura você, foi você que destruiu. Quem foi que se afastou? Quem foi que se distanciou? Foi Deus? Foi você. Então restaura você. Aí você diz assim: pastor, mas a Bíblia não diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar? Mas se você ler o texto, você vai perceber que o fogo arde, mas que os sacerdotes tinham que todo dia cortar a lenha e botar no altar. E Deus mandava o fogo. Mas eles tinham que fazer a parte deles. Ai, Deus, restaura o teu altar na minha vida. Quando Deus me tocar e eu sentir desejo, eu volto a ler a Bíblia. Ah, quando eu sentir desejo, eu volto a orar. Você não tem que sentir desejo de nada, querido. Você não é membro da congregação cristã no Brasil, que anda por sentir. Se eu sentir, eu vou. Se eu não sentir, eu fico. Se eu sentir, eu te convido. Se eu não sentir, eu não te convido. Se eu sentir, eu viajo. Se eu não sentir, eu não viajo. Não, irmão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que apresentar ao Senhor um culto racional. Que eu não tenho que esperar sentir Deus me tocar para eu ler a Bíblia. Eu tenho que ir restaurar o altar do Senhor na minha vida. Eu tenho que voltar a ler, eu tenho que voltar a jejuar, eu tenho que voltar a cantar. Eu não vou esperar sentir, não. Porque fui eu quem destruiu o altar. Cutuca o seu irmão aí e diga para ele: está na hora de reconstruir o altar de Deus. A Bíblia diz que ele voltou a sacrificar, ele voltou a adorar, ele voltou a apresentar ofertas pacíficas diante do Senhor. E a Bíblia diz que a nação de Judá foi restaurada. E que os últimos dias de Manassés foram dias de paz. Aleluia. Querido, você precisa restaurar a sua oferta, restaurar a sua adoração diante do Senhor, restaurar a sua entrega diante do Senhor. Para com isso, de Deus vai me tocar, eu vou fazer. Quando Deus me tocar, eu vou me apresentar para o louvor. Quando eu sentir no meu coração, eu vou fazer a escola de obreiros. E aí nós vamos confundindo sentir no coração com interesse pessoal. E não é isso que Deus quer. Faça hoje. Porque não existe nada perdido na sua vida. Eu vejo, querido, a mão do Senhor sobre a sua vida aqui nessa noite. Aquela mão que tem uma cicatriz aqui. E que está procurando aonde você caiu, aonde você se esfriou, para te levantar de novo. São tantos escândalos. Só que se você olhar para isso, você vai se distanciar do Senhor. Deus quer restaurar, querido, a credibilidade, a voz dele nos seus ouvidos nessa noite. Eu já disse isso aqui, começo é bom, mas o que importa é o fim. Manassés teve um começo terrível, mas um fim maravilhoso. E eu quero profetizar que o seu fim será melhor do que o seu começo, melhor do que o meio. Assim será o fim. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Eu quero convidar pessoas que estão assim, como um vaso quebrado. Pessoas que estão olhando para a sua própria vida, estão dizendo: está difícil, pastor. Eu voltar a ser o que eu era antes. Eu ter aquele amor que eu tinha. Está difícil, pastor, voltar a ser aquela esposa do começo. Que dizia para o marido: eu te amo, Momô. Meu chuchuzinho está chegando. Eu olho para ele, eu vejo um dragão, pastor. Tá difícil olhar para minha filha com os mesmos olhos, depois de tudo aquilo que ela me falou. Tá difícil olhar para a igreja, olhar para o meu pastor,
Está difícil olhar para aquela pessoa que está ali do outro lado e que me ofendeu e me magoou. Nessa área eu estou aqui, no fundo do Jordão, esperando de Deus um milagre. Está difícil restaurar aquele negócio, aquela situação que era tão boa, mas que passou. Eu quero convidar você que se sente assim a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Eu quero, como Manassés, suplicar para que o milagre aconteça. E eu quero autorizar o Espírito Santo para começar a caminhar sobre as águas, procurando aonde caiu, aonde tudo aconteceu. Feche os seus olhos, querido. Aponta para o Senhor. Aonde começou essa situação? Mostra para Ele. Deus, foi naquela palavrinha daquela pessoa que o meu coração endureceu. Foi naquilo que aquela outra disse. Eu tinha até uma visão boa, mas de ouvir aquela pessoa dizendo, eu mudei meu modo de ver. Deus, foi aquela revista que eu não deveria ter lido. Foi aquele filme que me inflamou e me fez pecar. Foi aquele momento de deslize que esfriou a minha vida. Oh, o Senhor não está aqui te acusando de nada, mas Ele está perguntando aonde você caiu. Porque ali aonde o inimigo te derrubou, naquele lugar que o inimigo marcou com uma cruz, dizendo aqui ele morreu, é ali que eu vou te levantar de novo. É ali que eu vou te ressuscitar. E é ali que eu vou colocar uma mesa para você, um banquete para ser servido na presença dos teus inimigos. O espírito de enfermidade vai ter que ver a sua vida, a sua saúde restaurada. Aquela pombagira, aquele espírito de adultério que entrou no seu casamento, vai ter que assistir à restauração de um novo casamento. Aquele espírito de drogas e vícios vai ter que assistir, vai ter que ver o banquete que o Senhor vai preparar de restauração na sua vida, na vida dos seus filhos. Oh, não há abismo tão profundo que eu não vá mais profundo ainda. Oh, o Senhor vai te encontrar, querido, seja onde for dentro do Jordão. Eu quero que você sinta a mão de Deus levantando essa situação, levantando a sua vida. Aleluia. Nós vamos tocar você, colocar a mão sobre a sua cabeça. Vamos orar de forma coletiva, porque essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Mas eu quero profetizar sobre a vida do pastor, que ele será a mão de Deus nas pessoas que ele tocar, e que um processo de restauração tremendo começa hoje na sua vida, e que o machado vai flutuar. Aleluia, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, Pai, e profetizamos, Senhor, sobre essas pessoas, que mais uma vez, Satanás, o
seus planos foram frustrados. Ou aonde você a derrubou, aonde você entrou e despedaçou e quebrou o vaso, o Senhor o encontra e o Senhor o levanta de novo. Ou aonde ela estava perdida, aonde ele estava perdido, aonde todos diziam que não dava mais, que não tinha mais jeito, o Espírito Santo sai agora e procura aquele momento. O Espírito Santo procura aquela hora. E o Espírito Santo desfaz as obras do diabo e te levanta de novo. Oh, o Senhor levanta novamente. Oh, Pai, nós profetizamos como mão do Senhor que não há, Senhor, causas perdidas aqui. Não há, Senhor, saúde perdida aqui. Não há momentos perdidos. Não há situações destruídas, ó Deus. Oh Deus, profetizamos teu poder de restauração sobre essa igreja nesta noite, para frustrar, Senhor, as obras do inimigo. Oh Deus, o Senhor está indo profundo nessa noite. Vá mais profundo, Senhor. Mais profundo, Senhor. Oh Deus, vá até onde essa pessoa está escondida, naquele abismo, e restaura, e faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo, Senhor. Oh Deus, nós colocamos generais nos muros, muros que estão se levantando aqui na vida desta pessoa nessa noite. Oh querido, olhe e veja os seus muros sendo levantados. Veja a coluna de fogo que o Senhor coloca ao redor da sua vida. Anjos do Senhor, generais de guerra do alto, armados para te defender e para te guardar. Deus, nós pomos generais, como pastores, Senhor, nós nos colocamos na brecha, pela vida dessas pessoas. Oh Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento aqui nessa noite, quebranta no Senhor, que cada um aqui hoje possa, Senhor, lançar fora os postes e ídolos, possa lançar fora as afrontas e tudo aquilo que guardou dentro do coração. Oh Pai, queremos restaurar o altar, Senhor. Queremos restaurar o altar. Queremos restaurar a adoração. Queremos restaurar a gratidão. Queremos voltar a dizer, Senhor, que nós te amamos e que nós não vamos caminhar sem o Senhor, e que o Senhor é tudo para nós. Oh Deus, queremos restaurar a adoração. Oh querido, não espere o pregador te pedir para adorar. Restaure o altar nessa noite. Restaure a sua comunhão com Deus. Não espere eu pedir para você falar em línguas, mas seja cheio de novo do Espírito Santo na sua vida. Oh, Ele está aqui para te abraçar. Ele está aqui dizendo que saudade eu tinha de te abraçar, de tocar em você. Volte a ter visões, volte a profetizar, volte a adorar o Senhor. Oh, volte a interpretar línguas, volte a pregar. Oh, restaure o altar do Senhor na sua vida, restaure a comunhão, restaure o poder, o fogo do Senhor na sua vida. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Deus,
essa atmosfera de cura que está liberada aqui entre nós nessa noite. Pela fé, Senhor, nós tomamos posse dessa restauração. Eu quero que você faça um ato de fé. Quero que você vá até o chão. Toque no chão e diga: Deus pegou. Ou Deus me pegou. Ou Deus pegou essa situação aqui. E agora levante a sua mão devagar. Olhe para a sua mão e veja o que Deus está fazendo. Diga: Ele está levantando de novo. Levante o mais alto que você puder. Ele está levantando de novo. Olha para o seu irmão e diga para ele: olha para a minha mão. Ele está levantando de novo. Oh, aleluia. Cantai com júbilo ao Senhor. Engrandecei ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão, mas diga para ele: abraça com jeito que o vaso está novo. Acabou de sair da fornalha.